Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. A partir de agora, teremos alguns encontros de língua portuguesa. Hoje, especificamente, veremos como reconhecer o gênero textual resenha, como compreender o conceito de enunciado e saber diferenciar esses enunciados, classificando como frase, oração, período simples ou período composto. Antes, é importante lembrarmos do gênero textual resenha, que é com o qual nós trabalharemos também. A resenha é um texto onde o autor fala sobre um objeto cultural ou uma obra, em que ele expõe o seu ponto de vista, ele descreve a obra, tentando fazer com que o leitor conheça melhor e tenha aí alguma espécie de julgamento sobre a obra, enfim, vá conferir de alguma forma. Bom, eu trouxe aqui este fragmento de resenha. Eu gostaria que vocês lessem com calma e a gente já retoma. Bom, espero que tenha dado tempo, mas mesmo assim vamos ler com vocês. A gripe. Longa de desastre por vírus, é puro dramalhão. Repleto de personagens irritantes e uma trilha sonora brega, a gripe, flu, é uma boa surpresa porque serve seu propósito. Mesmo com 2 horas de duração, ele consegue prender o espectador durante a introdução de diversos obstáculos sucessivos que prolongam a chegada de uma resolução. Bom, como eu disse, é só um fragmento, por questões de tamanho aqui, enfim. Tenho aqui o link, para caso você queira ler a resenha toda. No final também eu retomo e mostro o link. Mas, enfim, quero fazer uma pergunta para vocês bem simples. Que elementos aparecem no texto que nos dizem sobre o assunto da resenha? Vou deixar um tempinho, respondam de preferência por escrito no seu caderno e nós já voltamos. Fácil, né? Bom, esse longa é
sobre um assunto que fica muito claro com algumas dicas que tem logo nesse pedaço aqui. Não quer dizer que todo texto, toda resenha tenha essas dicas, mas esse especificamente é muito fácil. Veja, você tem longa, personagens, trilha sonora, 2 horas de duração, espectador. Do que estamos falando? Estamos falando de um filme, não é? Então, na verdade, esta resenha, ela trata de um filme, o filme A Gripe. Este filme é interessante. Ele não é de agora, ele é de 2014, se não me engano. Só que aconteceu que ele voltou muito à discussão, principalmente na internet, porque o pessoal começou a dizer que uma espécie de fake news, que ele era um filme recente falando dessa atual pandemia que estamos vivendo. E não tem nada disso. Mas até na internet, se você buscar, eles mudaram cartaz, enfim, dizendo como se fosse algo premonitório, né? Que as pessoas fizeram o filme agora e já aconteceu a pandemia, ou que o filme era sobre a pandemia, enfim, nada disso, tá, gente? Tudo isso é fake news. O filme é de 2014, é até interessante o filme, porém, não tem nada a ver com o que estamos acontecendo agora, é uma mera coincidência. Bom, eu gostaria de um outro exercíciozinho rápido para entrarmos no que temos que falar. É o seguinte, aqui você tem o título e a linha fina, eu gostaria que vocês identificassem os verbos que existem. Vou deixar um tempinho, eu gostaria também que vocês colocassem no caderno anotado qual é o verbo. Fácil, né? No título, a gripe, não temos verbo algum e na linha fina, longa de desastre por vírus, é puro dramalhão. O verbo é o é. Aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, porém nem tanto. Nesse próximo trecho do texto, eu gostaria que vocês, de novo, vissem quantos verbos há. Anotem no seu caderno, por favor, os verbos.
Fácil, não é? Nesse trecho, mesmo com 2 horas de duração, ele consegue prender o espectador durante a introdução de diversos obstáculos sucessivos que prolongam a chegada de uma resolução. Nós encontramos duas ocorrências verbais. Primeiro, conseguem prender uma locução verbal e depois prolongam. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entendermos o conceito de enunciado. Enunciado é toda sequência de palavras que serve para estabelecer a comunicação. Esse texto, ele é formado por enunciados. O que eu estou falando, né, a minha aula, as nossas conversas, enfim, tudo ao nosso redor, enquanto estamos nos comunicando usando a língua portuguesa, ou qualquer língua, na verdade, né, no nosso caso a língua portuguesa, nós estamos usando os enunciados. E os enunciados, eles se dividem, de acordo com as suas estruturas sintáticas, em 3 tipos: frases, orações ou períodos. A frase é todo enunciado, independente do seu tamanho, da sua extensão, que transmita um sentido completo de comunicação. Por exemplo, se eu falo uma palavra só como cuidado, atenção, silêncio, todo mundo entende, né? Eu estou me comunicando através de uma palavra. Ou se eu falo bom dia, tudo bem, cadê minha água? Também você entende. Se você perceber, todos esses exemplos que eu coloquei, apesar de ter uma ou mais palavras, nenhuma delas é um verbo. Então, ela é chamada de frase por isso. A partir do momento que um verbo aparece, nós temos a oração ou a frase verbal. Então, quando você tem uma ou mais palavras formadas que tenha na sua constituição um verbo ou uma locução verbal, você passa de frase a oração ou frase verbal, mas comumente é chamada de oração. Por exemplo, se eu falo, atenção, estou chegando, ou onde está a minha água? Você já tem um verbo nesses enunciados, passa de frase a oração. Quando você tem uma única oração nessa sequência, é chamado de período simples. Por que esse nome? Podia ser só oração. Porque quando você tem mais de uma oração, passa a se chamar período composto. Na verdade, período simples é mais para ter a existência do período composto, senão podia ser só período. Mas então nós temos o seguinte: a partir do momento que você tem mais de um verbo na mesma sequência, você vai ter várias orações, porque cada verbo ou cada locução verbal vai equivaler a uma oração. Então você tem várias orações, é o que chamamos de período composto. Quando você tem uma oração só, período simples. Quando você tem mais de uma oração, período composto. Parece complicado, não é? Então vamos de novo. Uma ou mais palavras que servem para estabelecer a comunicação é chamada de frase. Se nesta frase existir um verbo ou uma locação verbal, é passada a chamar de oração ou frase verbal. E se você tem mais de uma oração, você chama de período. Na verdade, você pode ter uma oração só e é chamada de período simples, mas o período simples não interessa tanto. É mais importante o período composto. Não mais importante também, né? Porque o período simples também é importante. Mas assim, para entendermos a existência da palavra período, né, não teria por que simplesmente o simples. Então você tem aí, os períodos são onde você tem uma ou mais orações. A oração é uma frase que tem verbo. A frase, simplesmente, que sem o verbo, é chamada de frase nominal. Então, só recapitulando, você tem aí uma ou mais palavras que estabelecem a comunicação, que sirvam para a comunicação, é uma frase. Se dentro dessa frase você tiver um verbo, ela passa a se chamar oração. E se você tiver uma ou mais orações na mesma sequência, ou na mesma frase, você tem ou período simples, quando tem uma oração só, uma frase com um verbo só, ou um período composto, quando você tem mais de uma oração nessa sequência. Ou seja, você tem vários verbos ou várias locuções verbais. Vamos fazer um rapidinho aqui, para tentar esclarecer melhor, né? Ficar mais claro. Olha lá, o que diferencia frase e oração? A quantidade de palavras, a quantidade de linhas, a existência de rima ou a existência de verbo? Para diferenciar uma frase de uma oração, é a existência do verbo. Se não tem verbo, é uma frase. Se tem verbo, uma oração. O que é um período composto? Nós acabamos de falar. Frase constituída por uma oração, frase constituída por orações, frase sem nenhuma oração ou frase com sujeito composto. Bom, como eu já disse, período composto é frase constituída por orações. Você precisa ter mais de uma oração, mais de um verbo, para que esse período seja composto, senão é um período simples. E, para finalizar,
Um período contém oração que também é uma frase. Essa afirmação é falsa, verdadeira, confusa, crítica. Então vamos de novo. Verdadeira. Um período contém oração. Se for um período simples, tem uma oração só. Se for um período composto, tem mais de uma oração. E a oração é um tipo de frase, é a frase verbal. Então, é uma afirmação verdadeira. Bom, para que isso fique um pouco mais claro, vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês leiam um próximo fragmento de resenha que eu vou apresentar e identifiquem os verbos presente, né, em todo esse fragmento, e depois identificar quantas orações há e se é período simples ou período composto. Tudo bem? Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno, né, eu vou dar um tempinho, vou colocar aqui o texto e daí nós vemos os resultados. O texto é esse, é um outro fragmento de resenha. Eu leio na volta, tudo bem?
Bom, espero que tenha dado tempo. Vamos à leitura. A trama do filme Flu. No filme Flu, Bundang, no subúrbio de Seul, está passando por uma epidemia devastadora. Byung-Hun, Eric Scott Kimmerer, morre em decorrência de um vírus desconhecido. No início, a situação em questão não recebe importância e a população não se previne como deveria após o ocorrido. Então esse é um outro fragmento de uma outra resenha, já vamos voltar a falar nela. Mas vamos ao que eu pedi. Primeiro que vocês identificassem os verbos presentes nos períodos e que copiassem em seus cadernos, e depois que indicasse quantas orações haveria em cada período e se era um período simples ou um período composto. Bom, primeiro vamos aos verbos. Nós temos está passando, na verdade uma locução verbal, morre, recebe, se previne e deveria. Então temos 5 ocorrências verbais aí, sendo uma locução verbal e 4 verbos. E daí eu pedi que vocês dissessem se era um período simples ou um período composto, né? Então vamos lá. No filme Flu, Bundang, no subúrbio de Seul, está passando por uma epidemia devastadora. A única ocorrência verbal é esse está passando, essa locução verbal. Logo, nós temos um período simples, você tem um verbo somente. A locução verbal, apesar de ser composta, né, de mais de um verbo, ela conta como um só, né? Depois, Byung-Hun morre em decorrência de um vírus desconhecido. Mesma coisa, você tem morre, a única ocorrência verbal de toda essa parte, então você tem de novo um período simples, é uma oração simplesmente. Já no início, a situação em questão não recebe importância e a população não se previne como deveria após o ocorrido, você tem 3 ocorrências verbais. Cada uma delas equivaleria a uma oração, ou seja, você tem aqui 3 orações, formando um período composto. Então você tem a primeira parte com está passando um período simples, só tem a locução verbal, depois a segunda um outro período simples com o morre e a terceira um período composto, que você tem o recebe, o se previne e o deveria. E ainda temos o título, ou né, enfim, essa chamadinha em cima, a trama do filme Flu, que não tem verbo algum, é um exemplo de frase, apesar de eu não ter pedido, né? Então, só recapitulando, a frase, a trama do filme Flu, por exemplo, não tem verbo algum, é uma frase nominal, e depois os outros exemplos, tendo verbo, são as orações e que se dividiriam em período simples e período composto. Bom, para finalizar, eu gostaria que vocês analisassem as 2 resenhas, né? A primeira, os 2 fragmentos de resenha, na verdade, a primeira e a segunda, e respondessem também, de preferência, por escrito no seu caderno. Entendam que fazer oralmente aqui na frente da TV ou na frente da internet não vai trazer o mesmo efeito na cabeça de vocês do que se vocês escreverem, né? Sempre se você escrever a resposta, você se concentra mais, então é melhor. Então, o tempo que nós deixamos aqui é bem mais interessante que você realmente pegue seu caderno e escreva as respostas e depois nós conferimos. Então, lá, eu gostaria de saber se as 2 resenhas tratam do mesmo assunto e que você explicar por quê. Qual delas apresenta um ponto de vista mais crítico, na sua opinião, por quê? E qual apresenta a informação que mais instiga o leitor a conferir a obra. E também dizer por quê, ok? Até daqui a pouco.
Então, foi tranquilo? Vamos ver. Eu não vou colocar novamente os textos aqui, nós já vimos bastante esses textos, né? Vocês perceberam que as duas resenhas tratam do mesmo filme. No caso, a gripe, flu. Eu já tinha contado no começo que esse filme tem uma história interessante. Por que eu escolhi? Ele foi lançado há alguns anos atrás, só que era uma história simples. Não simples no sentido que a questão não é que não seja séria, mas é uma história simples. Um vírus apareceu e começou a dar um monte de problema, um monte de gente morrendo e as autoridades perdidas, enfim. É uma história meio de tragédia, meio de catástrofe. Mas não tem nada a ver com o momento que nós estamos passando hoje, é só uma ficção. Mas o que aconteceu? O pessoal da internet pegou esse filme, alterou a capa, né, o cartaz, e começou a colocar na internet, tipo uma fake news, que era um filme que dizia, né, premonitório, né, que dizia o que estava acontecendo agora, que tinha sido lançado um pouco tempo antes, e já dizendo o que estava acontecendo e tudo mais. Mas não tem nada a ver, era simplesmente uma ficção que coincidiu com o que está acontecendo agora. Mas, como eu já disse, as duas resenhas tratam do mesmo assunto? Sim, as duas resenhas tratam do mesmo assunto. Ambas estão falando do mesmo filme. São duas resenhas críticas, são duas resenhas de cinema falando do mesmo filme. Qual delas apresenta um ponto de vista mais crítico? Bom, se vocês lembram, na primeira resenha, ele não só apresentava as ideias da história, como o autor, ele dizia, né, ele falava da trilha sonora brega, ele falava algumas características, ficava muito claro a opinião dele, né? Era uma resenha muito mais opinativa do que meramente descritiva. Já no segundo caso, ela já não aparece tanto, não fica mais tão claro, tão explícito as opiniões do escritor da resenha. Então, a segunda resenha, ela é menos crítica, né? A primeira resenha, ela é mais crítica, porque ela traz o ponto de vista mesmo do resenhador, né? Do autor da resenha. E qual apresenta informações que mais instigam o leitor a conferir a obra? Bom, essa não tem uma resposta exatamente certa, porque vai de um ponto de vista. Eu, na minha opinião, acredito que realmente, por ele trazer o ponto de vista dele, a opinião mesmo do que ele acha, me dá um pouco mais de vontade de ver a obra do que uma outra resenha que simplesmente falou a história, né? Simplesmente deu a sinopse. Acontece isso, isso e aquilo. Então, eu fico muito mais instigado quando uma resenha coloca ali as opiniões do autor, né, as opiniões de quem está analisando aquela resenha. Então, na minha opinião, a primeira é também a que instiga mais o leitor a ir conferir a obra por justamente trazer a opinião, trazer o ponto de vista do resenhador. Bom, hoje nós vimos, ou tentamos ver pelo menos, não é? A ideia de enunciados e como ele se divide de uma maneira bem simples, através de alguns exemplos de resenha. Lembrando, então, os enunciados são todos os nossos meios de nos comunicarmos usando a língua, ou seja, todas as construções que nós usamos, seja falada ou escrita na nossa língua, desde que ela estabeleça a comunicação, é chamado de enunciados. Eles são divididos em 3 tipos. Não é? A frase, quando este enunciado ele tem uma ou mais palavras, mas são palavras de qualquer outra classe gramatical que não seja verbo. A partir do momento que você tem um verbo, esta frase passa a se chamar oração, e a quantidade de orações que você tem na frase estabelece os períodos, se eles são simples ou composto. Um período simples seria um período onde você tem apenas uma oração, e o período composto, onde você tem 2 ou mais orações. Você já deve ter percebido na tua vida, né, de estudante, que isso se confunde muito na hora dos exercícios. Ora o professor fala a frase, ora o professor fala a oração, ou mesmo na hora de escrever os exercícios, aparece lá, copia a frase, copia a oração, né, dessa forma indistinta. Por quê? Porque no fundo acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Se você olhar daqui para lá, né, do maior para o menor, você tem justamente isso. Todo período
tem dentro dele uma ou mais orações. Se for um período composto, você tem várias orações. Se você tem um período simples, você tem uma oração somente. E toda oração é uma frase verbal, é uma frase que tem verbo. A única coisa não acontece ao contrário, nem toda frase é oração, porque você ainda tem a frase nominal, que é aquela frase que não tem verbo algum. Tudo bem? As resenhas dos filmes, que eu só coloquei um fragmento, nós temos aqui, eu peguei a primeira resenha é do site Omelete, né? É uma resenha, eu gosto muito desse site, porque eles falam de eles resenham várias obras, muito do universo pop, mas enfim, muito cinema, muito lançamento de disco, de videogame, essas coisas, é interessante. E a outra do jornal Jornada Geek, também, que eu peguei a outra resenha. Também é interessante a visão deles, vale a pena conferir a resenha. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Eu espero que realmente tenha sido um bom encontro entre nós e que estejamos todos aí novamente para a próxima. Até mais.